Trigo para pastejo. Depois de mostrar a semeadura, chegou a hora de ver como os animais reagiram à mais nova alternativa de alimento nos meses mais frios do ano. Porque é cedo para o azevém, a aveia não tem aquela longevidade, então vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Na Semana do Meio Ambiente, a importância de fazer o terraceamento de uma lavoura. Nós vamos mostrar o resultado deste trabalho após dias consecutivos de chuva em uma propriedade do oeste de Santa Catarina. Então aqui já juntou um pouco mais de água, né? Esse recolheu um pouco mais de água e está cumprindo com sua função. Impulso para crescer. A história do morador de Chapadão do Lajeado que se divide entre a sala de aula e a produção de tabaco. Ainda é uma da cultura que eu consigo conciliar um pouco com a minha outra profissão, que é ser professor. Em Alfredo Wagner, a produção da cera alveolada, que reduz o tempo de trabalho das abelhas e gera mais renda. O agricultor fez toda uma adaptação em uma máquina e hoje o processo é quase todo automatizado. Eu pego a cera bruta do apicultor, cobro 20% para processar ela. Troca-troca de sementes e mudas. Agricultores participam de dias diferentes, que tem como objetivo aumentar ainda mais a diversidade nas propriedades rurais. Muito bom ter as coisas naturais na tua propriedade, né? E na receita da semana é dia de bolacha de mel, também conhecida como beijo baiano. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Há cerca de um mês nós mostramos aqui no Vale Agrícola a semeadura do trigo para pastejo. Nesta semana nós voltamos na propriedade para mostrar a reação dos animais ao entrar no piquete e também o que o agricultor está achando desta alternativa. Pela estrada fora, as vacas seguem para mais um dia no pasto. Tem até aquela teimosia para entrar nos antigos piquetes. Mal sabiam elas que tinham grama nova, não só pelo primeiro pastejo, mas também uma nova variedade. É o trigo, uma promessa para suprir a demanda por alimento no período de inverno. No começo de maio, nós mostramos o Ederson semeando a variedade. A Lennox da Biotrigo ainda é novidade. Apenas 4 propriedades da região do Alto Vale do Itajaí estão fazendo os testes. Até agora, a avaliação é positiva. Eu estou muito satisfeito com a produção dele, uma massa muito bonita. O gado aproveita demais. Até agora, no momento, está com 30 dias semeado. Não pôs ureia, nada. Ele está aqui só pela produção dele mesmo. Nós esperávamos fazer os primeiros pastejos com 35, 40 dias e, na verdade, com 30 dias já começamos a pastorear. A variedade de trigo para pastagem é uma aposta promissora. São esperados pelo menos 6 pastejos, com um intervalo de 15 dias entre cada um, por causa da alta capacidade de rebrota da planta. Realmente ele vem para fechar uma janela de falta de alimento no começo do outono, né? E também ele vai fechar outra janela, que é no final do inverno, começo da primavera, antes de chegar à pastagem de verão. Porque é cedo para o azevém, a aveia não tem aquela longevidade, então vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Segundo a empresa fabricante, o trigo para pastejo tem potencial de chegar a uma taxa de acúmulo diário de até 100 quilos de matéria seca por hectare. Um ponto importante se considerar que cada uma destas vacas pode comer mais de 100 quilos de pastagem verde em um dia. Eles
comem a base de 2,5% de matéria seca do seu peso vivo, né? Então, uma propriedade como essa, que nós temos 70 e poucas vacas, e mais a criação de novilhas e terneira, aqui precisa muita alimentação. Segundo a Biotrigo, a variedade tem mais de 30% de proteína, o que pode aumentar significativamente a produção de leite. Produtores relatam de 2 a 5 litros a mais por dia por animal. Cada vez nós, da Cravil, buscamos novas opções para que o nosso produtor consiga fornecer alimento suficiente para que a vaca seja bem alimentada e que ela possa produzir todo o potencial de leite que ela tem característica para isso. Outra característica da variedade de trigo é a alta palatabilidade, ou seja, ela é muito bem aceita pelos animais. Não dava para saber qual a maior alegria, pasto novo ou sol, depois de vários dias chuvosos na região. Muito contente, a gente também. Semana estável no mercado dos grãos. Confira agora como ficaram os preços agrícolas. O arroz se manteve em R$ 42,00, feijão R$ 120, milho R$ 31 e a soja em R$ 71,00. A arroba do boi está em R$ 155,00. Destaque para o leitão, que continua subindo, agora está em R$ 7,3 o quilo. No dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Nesta semana, esse assunto esteve muito em pauta por causa disso. E o solo é uma das principais riquezas. Estima-se que para conseguir 2 centímetros de terra sejam necessários mais de 1000 anos. E lá estão os micro-organismos indispensáveis para a vida. E uma das formas de cuidar muito bem deste solo é fazendo terraceamento. Olha só. A agricultura impõe desafios no campo. Como manter a terra fértil, produtiva, rica em nutrientes essenciais para as plantas? De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 33% dos solos no mundo estão degradados, com perda de fertilidade e, por conta disso, menor produtividade. Um dos problemas mais sérios é a erosão hídrica. O excesso de água da chuva provoca deslizamentos da terra e leva embora a camada mais fértil do solo. A adoção de práticas para o controle da erosão é o caminho para garantir a sustentabilidade e a produtividade da agricultura, o setor que mais gera trabalho e empregos no mundo. Conter a erosão do solo é uma preocupação constante do agricultor. Afinal, a terra é o principal patrimônio da família. Uma das tecnologias difundidas em Santa Catarina desde a década de 80 é o terraceamento, como nós podemos ver aqui. A construção desses terraços evita o escoamento da água da chuva sobre a superfície do solo, diminuindo assim a tão temida erosão. Inventado pela civilização Inca para conservar o solo e ampliar as áreas de cultivo na região da Cordilheira dos Andes, o terraceamento foi difundido em todo o mundo. Em Santa Catarina, a construção de terraços também é popular entre os agricultores, principalmente aqui no oeste do estado, onde os terrenos são inclinados. Por isso, o manejo e a conservação do solo sempre estiveram entre as principais ações do trabalho da EPAGRE. A água que vem pelas gotas de chuva, nós podemos resolver esse problema, assim como já resolvemos, cobrindo o solo, dando uma proteção ao solo. Mas quando ela começa a escoar, essa proteção pela cobertura não é eficiente. Então nós temos que manejar esta água que escoa. A única maneira de manejar é cortar o lançante, né, em várias fatias. Dessa maneira, cortar o lançante na lavoura em várias fatias é construindo uma prática, estruturas mecânicas, né, que nós chamamos e conhecemos normalmente como terraços. Estamos na propriedade de Jaime Golim, no município de Caxambu do Sul, a 33 quilômetros da cidade de Chapecó.
O que vemos por aqui é um exemplo bem-sucedido de manejo e conservação do solo e da água. Por isso, a propriedade é uma unidade de referência para todo o estado. Jaime e o filho André não se descuidam quando se trata de preservar o patrimônio deles. Afinal, é da terra que sai todo o rendimento da família. O Jaime é produtor de milho, soja e trigo aqui no município de Caxambu do Sul. A área da propriedade é de 80 hectares, que agora vem sendo conservada com os terraços, Jaime? Isso, uma novidade que surgiu para nós, né? E daí estamos entrando nessa, que estava perdendo muito a área levada embora com chuva, né? Já aumentou muito a chuva. E daí o pessoal da Ipagre aí deu uma força para nós. Veio um pesquisador e fizeram um dia de campo, acho. E surgiu os terraços novos. E está dando certo. Os terraços construídos aqui na propriedade do Jaime são denominados de base larga. O extensionista rural da Ipagre em Caxambu do Sul, Juliano Garcês, explica como é essa tecnologia. Esse método ele vem com uma proposta diferenciada também aos métodos tradicionais, porque ele permite alocar os terraços cerca de 2 a 3 vezes a distância do que se utilizava no passado, né? Então isso traz vantagens para o agricultor, tanto em custo, né? Menor número de horas máquinas necessários para a construção do terraço, além do que facilita o manejo da área, né? E esse modelo de terraço ele permite o agricultor plantar em toda a superfície do terraço. É quando chove muito que se vê a eficiência dos terraços. No dia seguinte à reportagem, depois de uma noite chuvosa, nós retornamos à propriedade dos Golim. E o que encontramos foram barreiras que impediram o escoamento superficial da água da chuva e evitaram a erosão. Nós estamos aqui então numa propriedade que tem um pluviômetro instalado, né, aqui bem próximo, em que choveu 52 milímetros essa noite, né, essa manhã até esse momento. Então aqui a gente percebe sim, né, como é importante a prática da conservação do solo. Aqui nós temos uma situação bem típica da importância do terraço, né, Ivan? Isto. Esse aqui, diferentemente daquele lá de cima, ele está com espaçamento maior, né, entre uma linha e outra. Então aqui já juntou um pouco mais de água, né, ele recolheu um pouco mais de água e está cumprindo com sua função, que é de fazer então o barramento dessas pequenos pontos de erosão que estão correndo nessa lavoura. Se não tivesse esse terraço aqui? Se não tivesse o terraço, 2 situações. Essa água deixaria de ficar na propriedade, né, que ele tem essa função, né, de manter a água da chuva onde ela cai, né, que ela fique no local, que ela alimente, né, esse solo, e também solo e nutriente estariam indo na sanga, estariam indo aqui para o Rio Uruguai, que está muito próximo da gente aqui. Na semana anterior a essa, a chuva foi ainda mais intensa na região. Veja como ficaram os terraços. Parece até um rio no meio da lavoura, mas é água represada que não teve força para escoar. Eu tive a oportunidade de presenciar, após uma chuva de 155 milímetros, eu tive aqui, conforme as imagens podem ver posterior, eu estava justamente, esse terraço estava coberto de água. Então ela conseguiu absorver toda essa chuva de 155 milímetros. Eu estou dentro desse terraço aqui, que praticamente estava abaixo do joelho, estava totalmente cheio de água. Então a capacidade de absorver a água é muito grande. São em torno de 2.000 litros por metro cúbico de água que ficou aqui. Nessa primeira chuva grande que teve, a gente pode observar que recolheu muita água e já no outro dia, pela manhã, já havia infiltrado tudo. E também acabou diminuindo a erosão da área, que era muito grande, já melhorando e mantendo as propriedades do solo aqui mesmo. O
bom do Vale Agrícola é que ele sempre fica no YouTube, né? Então, mesmo depois da transmissão ao vivo, todo mundo fica comentando. Então, agora eu vou começar com esses comentários que teve no programa da edição passada. Manda um abraço para mim, Cláudio Ferreira de Guaxupé, Minas Gerais. Um grande abraço para você. A Nilda Pereira diz que está sempre acompanhando pelo YouTube, ela que é de Limeira, em São Paulo. Regina de Oliveira diz que o Vale Agrícola é simplesmente maravilhoso. Beijos para toda a equipe. Adelmo Batista, parabéns, ótimo programa. Fábio Bragança Botelho fala, muito bom, parabéns, manda um abraço para Nova Fraiburgo, Rio de Janeiro, um abração para vocês. Marinaldo Bom Jardim, boa tarde, Aline, amo esse programa, não perco um, bastante informação sobre a vida no campo. Manda um alô para nós, família Bom Jardim de From, New Jersey, Estados Unidos, e até o próximo sábado. Cláudio dos Santos Barbosa, ô programa bom. O Biratã Araújo Amaral, de Belo Horizonte. O Sandoval de Souza diz que as delícias são muito boas, né? As receitas que a gente passa aqui no programa. José Alves, Guilherme Bachmann, para o Jorge Souza, que diz que também não perde nenhum programa. Para o Reinaldo Silva, que está sempre aqui com a gente. Adelson Viegas, Volmir Aiftin, de São Martinho, Santa Catarina. Para o Conrado, diz que é o melhor programa da semana. Marco Antônio, de Pindamonhangaba, São Paulo. Antônio Carlos Benites, de Piracicaba, São Paulo. Para o Amaro, que diz que é um fã do programa. Grande abraço para a Marili, para o Eduardo Leite, Ricardo Munhoz, Jairo Elísio e todo mundo que nos acompanha então pelo YouTube. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem os detalhes da previsão do tempo. Tem a série Impulso para Crescer, a história do morador de Chapadão do Lajeado que encontrou na produção de fumo uma garantia de renda. E tem o casal de Alfredo Wagner que produz mais de 6 mil quilos de cera alveolada por temporada. O produto serve de guia para que as abelhas construam os favos. Cooperativismo é movimento capaz de unir, união que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos Cooperativa. Cravil, 47 anos de valores. Feito por pessoas, feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Sicoob Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Sicoob tem a rentabilidade que você procura. E realizar os seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Sicoob Alto Vale. Faça parte. Horas em sala de aula e outras tantas na produção de tabaco. Na série Impulso para Crescer, você vai conhecer a história de uma família de Chapadão do Lajeado que encontrou na produção de fumo uma forma de voltar para o interior e ainda incrementar a renda. Mais do que palavras, ações que foram necessárias para o Maicon e a esposa conseguirem alcançar a idealização de construir essa estufa de fumo em Chapadão do Lajeado. Ele, professor de educação física, viu na plantação de fumo uma oportunidade de voltar ao passado e reviver a atividade antiga junto de uma renda extra para a família. As duas coisas ainda é uma da cultura que eu consigo conciliar um pouco com a minha outra profissão, que é ser professor, que na minha época de professor é a época da colheita. E durante esse período, até na colheita, no caso a Letícia, ela consegue ir tomando um pouco de conta. E os outros serviços eu também vou fazendo, né? Com 40 horas de trabalho semanais, Maicon se divide entre a escola e o trabalho com fumo no restante do período. É bem trabalhoso, porque ser professor também exige bastante da gente e a cultura do fumo também é pesada, bem desgastante. Mas a gente vai levando, vai
tocando. É sábado, é depois das 5h30 que eu chego em casa, a gente às vezes trabalha até umas horas e assim vai, né? Não é todo dia também, é conforme a gente tem mais a necessidade. O sonho de comprar este terreno e desenvolver a atividade do fumo novamente só foi possível com o impulso para crescer, através de um financiamento agrícola. Não tinha nada, não tinha casa, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Tudo que tem aqui foi construído ano passado. Até a estrada para você chegar aqui não existia. Na verdade, o Cicobi se sente muito lisonjeado por fazer parte da história das pessoas, né, por fazer parte da construção da história das pessoas. Sempre digo que todas as pessoas têm sonhos e a gente poder fazer parte da realização desses sonhos para a gente é um motivo de muito orgulho. Esse desenho aqui não surgiu do nada, porque eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Sempre já tinha desenhadinho do jeito que eu queria. Então, assim, eu fiz pensando para o fumo e do jeito que vocês estão vendo, é tudo voltado para o fumo. Como podemos ver, é que a safra já começou. A ideia da família neste ano é reduzir a área de 70 para 50 mil pés. Como eu não tenho tanta mão de obra, eu também tenho que reduzir um pouco para a gente conseguir fazer tudo e fazer tudo bem feito. Para a família, esta é uma forma de garantir a segurança financeira. Tudo que a gente precisa, a gente consegue se mantendo aqui. Às vezes é uma prestaçãozinha aqui, mercado. Então tudo eu consigo da minha renda de professor. E o que eu tiro da lavoura, que é o fumo, né, a cultura plantada, é o que paga os investimentos, pelo menos esse é a segurança que isso sobra meio limpo no final, né? Previsão do tempo para Santa Catarina, a partir desse domingo, se estendendo para toda a semana. Tá? Então, no início agora, estamos com o sol predominando com algumas nuvens, tanto nesse domingo como também na segunda e na terça-feira, aumentando a nebulosidade no decorrer da terça-feira. Aí, no final do dia, pode ter algumas chuvas muito isoladas sobre a região, mas quarta, quinta e sexta teremos bastante instabilidade, bastante nuvens, e isso vai proporcionar chuva sobre a região. Esse quadro de chuva até sexta-feira deve acontecer do oeste até o Planalto Sul. No litoral, a partir de quarta-feira, tendência de chuva durante esse período e ela se estende durante toda a semana, chegando até com possibilidade de chuva no domingo. A cera alveolada é considerada um guia para que as abelhas montem os favos. Lá em Alfredo Wagner tem um casal que investe neste trabalho, uma forma de facilitar a vida das abelhas e ainda economizar tempo entre colheitas. Facilitar os trabalhos das abelhas e ainda aumentar a produção. Esta é a função e o principal benefício da cera alveolada, que é produzida há cerca de 3 anos por este casal, na localidade de Morro Bracatinga, em Alfredo Wagner. A cera alveolada é uma lâmina de cera de abelha prensada, que apresenta de ambos os lados o relevo de um hexágono do mesmo tamanho do alvéolo e servirá de guia para a construção dos alvéolos nos favos. Tu botando a cera, tu estimula ela a puxar um favo certo. Para fazer uma cera, ela tem que comer mel. E tu botando a cera, então o mel que ela ia comer para fazer cera, então ela já está usando para guardar nos favos, enquanto isso a cera está pronta já. Eu estou dando 50% de cera para ela já. Ao invés dela estar fazendo a cera, ela vai fazer o mel, né? Agiliza bem mais o processo delas. É bom para o apicultor. O trabalho do casal na apicultura iniciou ainda nas gerações passadas e permanece no dia a dia da família há mais de 20 anos. Como o Cleiton mesmo citou, a utilização da cera na apicultura é extremamente fundamental. E como na região a produção de cera alveolada anos atrás era mínima, ele perdia muito tempo de produção, tendo que ir atrás das chapas em outros municípios. Daí tinha que deslocar, que nem ia lá para Araranguá buscar cera lá. Daí chegava lá, tudo levava a minha cera bruta, na hora de trazer de volta não tinha cera beneficiada pronta. Daí tinha que voltar lá de novo pegar cera. Ou ir em Sara buscar, ou
Tinha a cidade das abelhas em Florianópolis que fechou. O nosso problema na nossa região era cera. Tu queria cera alveolada, não tinha. Então daí, com a demanda que nós começamos a crescer com as abelhas, resolvemos comprar uma máquina daí para fazer nossa própria cera daí. A máquina comprada pela família foi sendo reformulada aos poucos pelo próprio Cleiton. E a ideia é automatizá-la para facilitar ainda mais os trabalhos por aqui. Assim chega a cera dos apicultores lá, ó. Chega em bolas que eu derreto para fazer uma limpeza. Depois desse processo aqui, ela vem para um tanque aqui onde é que eu derreto ela, onde é que começa o processo daí. Eu derreto ela para ela sair líquida. Ela vem para esse outro tonel aqui, onde é que ela vai a banho-maria, que ela fica em torno de 90 a 100 graus a temperatura dela. E daí ela vem e corre para dentro de um outro decantadorzinho aqui. Aqui é onde é que trabalha o laminador dentro. Daí a cera líquida entra em contato com o laminador gelado, que sai uma pequena camada de cera aqui daí. Esse rolo aqui está cheio de água gelada. E ela sai uma lâmina daí. E ela vem o processo daí. Vem vindo aqui para passar daí no alveolador daí. Sempre uma aguinha com um detergente neutro para não colar muito no rolo. Se não usar detergente, o processo não dá certo. O corte de cada chapa de cera alveolada é feita manualmente pelo Cleiton em tamanho padrão. 42 por 42,5, onde é que eu corto a cera daí. Ainda não está do tipo que eu quero, mas tô quase chegando lá já. Aqui é onde é que daí os apicultores usam para colar nos quadros de ninho embaixo. A cera depois é botada nas caixas assim, ó. Nos 3 anos de serviço, a produção aumentou muito na cera alveolada, de 300 quilos na primeira temporada para 6 mil quilos no último ano. Então os apicultores começaram a descobrir que eu estou fabricando cera. E tem uma aceitação muito boa. Eu pego a cera bruta do apicultor, cobro 20% para processar ela. Daí eu trago aqui, porque sempre tem uma quebra, tem a limpeza, a purificação da cera, até entrar no processo sempre quebra um pouco daí. A produção de cera é conciliada com a apicultura e ajuda a família a sair do vermelho, já que nos últimos 2 anos o preço do mel não tem sido dos melhores no estado. A família vê futuro no serviço e, com muito esforço, está conseguindo realizar o sonho de construir uma nova casa. E nós temos, em média, 550 colmeias com abelha. Foi 2 anos bem ruins para a apicultura. Ninguém conseguiu produzir bem. Ano passado, produzi 6 toneladas de mel, esse ano deu umas 7 toneladas de mel. Deu uma quebra muito grande, mas é o clima que não está ajudando os apicultores aí. Daí dá com a cera, né? Complementa um pouco o gasto, né? É tudo em conjunto um pouco, porque antes, quando a gente não mexia com abelha, com cera, a gente trabalhava por dia, trabalhava com roçado de pasto, era para tudo quanto era serviço, né? Então... Mas hoje em dia é 100% apicultura. Hoje em dia é só isso. Com altos e baixos na agricultura, o que prevalece e faz o casal continuar na apicultura é o amor ao trabalho. É amor pelo animal. Nós dependemos basicamente da apicultura, da abelha. Sem abelha, sem alimento. Então nós dependemos disso. Não dá bom preço, mas dependemos do bichinho daí. Cuidar das abelhinhas. No próximo bloco você vai ver a troca de uma das maiores riquezas da agricultura, as sementes e mudas. E tem também receita de bolacha de mel, também conhecida como beijo baiano. Fique aí que daqui a pouco estaremos de volta. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais.
procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Você pode ver quão rica é uma região pela diversidade das sementes e mudas. Em Agronômica teve um evento com o ponto alto neste troca-troca. Imagine uma variedade de sementes e mudas. Agora multiplique. São necessárias horas para passar por todo este espaço e ver tudo o que está disponibilizado de diferentes variedades. Flores, raízes, árvores frutíferas, pastagem. Quando a porta abriu, vale até acelerar a imagem para ter uma noção como estes artigos tão simples podem ter importância em uma propriedade rural. Para começar, vamos falar um pouco deste evento promovido pelo Centro de Treinamento da EPAGRE em Agronômica, na região do Alto Vale. O encontro intermunicipal quer promover a segurança alimentar, com troca de informações dos saberes, sementes e mudas. É possibilitar para as famílias rurais, uma sensibilização na importância de nós estarmos pensando na segurança alimentar, e a segurança alimentar ela também passa pelas sementes crioulas. A Luana, do Grupo de Agroecologia de Itapiranga, foi uma das palestrantes e abordou justamente a preservação das sementes crioulas. Então, uma das preocupações que nós temos hoje é manter a pureza com relação à contaminação dos transgênicos, que é muito importante o agricultor saber das distâncias seguras, saber como e conhecer bem o seu milho para ver se ele está contaminado ou não e buscar fazer as análises desses transgênicos. E aí da conservação também de manter uma boa variabilidade na seleção, para que não se atrofiem as variedades e sim que elas tenham boa variabilidade e vigor na produção. Uma das dicas que a Luana deu, por exemplo, é sempre selecionar as melhores amostras do produto para fazer a reprodução. Isso vale para conseguir milho de maior qualidade, pipoca, amendoim. A batatinha não é diferente. Selecionar as menores batatas de pés fracos pode levar à atrofia da variedade. O certo é escolher um pé grande, de batatinhas graúdas, e então tirar as menores delas para replantar. E também da conservação, que são técnicas que os antigos já conheciam. A gente incrementa algumas coisas, mas os antigos já sabiam de guardar, colocar uma cinza, um pó de rocha para guardar, congelar as sementes. Então são técnicas do saber ancestral que está associado a cada variedade, que é uma das coisas importantes a se manter junto com essas variedades. Também teve palestra sobre agricultura familiar, com o exemplo de uma propriedade de São Carlos, que é praticamente autossustentável. Nós já mostramos a história deles aqui no Vale Agrícola. A família Kerb produz de quase tudo e se tornou o exemplo no estado. E hoje trabalhando também com turismo rural e recebendo as pessoas para oferecer uma refeição com comida de verdade, que é uma tendência da alimentação hoje em dia. Comida de verdade. Tá aí um termo que vem ganhando espaço. Não basta produzir, é preciso produzir com qualidade e variedade. E o mais interessante, o quanto isso gera de uma renda que a gente diz que é uma renda que não se desembolsa. Então, o estudo demonstrou uma renda de R$ 1.350, basicamente, que a família está produzindo e que não tem que desembolsar, por exemplo, no supermercado. Assim a gente explica aquele corre-corre lá do começo da reportagem. Aqui, os agricultores trouxeram mudas e sementes e tiveram a oportunidade de trocar. Eu trouxe a muda de flores, de rosas, que é de baraça, ela não tem espinhos, E eu trouxe muda
Também é chamado como caldo de galinha, mas ela tem um outro nome que agora eu não consigo lembrar certinho o nome dela. Estou levando aqui também muda de flor, de folhagem e sementes para mim plantar, né? Porque assim, como eu gosto de plantar, ter diversidade na minha casa de coisas, então eu estou levando assim bastante variedade de coisas para plantar, aquilo que vai dar certo no espaço que eu tenho lá. Eu trouxe só semente de tangerina comum, daquela bem antiga, sabe? Quase não tem mais. E daí eu estou levando de tudo que eu encontrei um pouquinho. Eu tenho um quintal bem grande, eu quero plantar por tudo. Eu estou levando uma rama de aipim, né? Umas mudas de gebra e uma suculenta, uns morangos. Já deu para ver que eles literalmente fizeram a feira. Então ela tem o foco e objetivo de sensibilizar as famílias a produzirem o próprio alimento, melhorar a qualidade da nossa alimentação, produzirmos alimentos saudáveis. Também ela tem um forte cunho de organização social, que é onde as pessoas possam vir, conversar, trocar experiências. É riqueza compartilhada. Muito bom ter as coisas naturais na tua propriedade, né? Assim como, por exemplo, alguém que chega na minha casa, eu tenho uma mudinha de um tempero, alguma coisa que eu acho legal, eu faço questão de dar, né? Se você tem saúde na tua casa, você vai viver mais e vai viver feliz. O ditado diz, né? Vive mais quem vive feliz. E com saúde você consegue tudo isso. Com uma horta mais farta, teve até gente convidando para um almoço. Quem sabe, né, daqui uns meses. Sim, pode ir. Pode ir. Que figuraça, todo mundo para casa dela então, fica lá em Taiozinho, no município de Rio do Campo. E agora vamos mudar de assunto, porque diz que bolacha de mel tradicional é aquela que a massa descansa de um dia para o outro, porque fica bem mais saborosa. Nós fomos aprender esta delícia lá no município de Dona Ema, depois de muitos pedidos na página. Olá pessoal, hoje nós voltamos para a Dona Ema para fazer uma receita também doce, conhecida como beijo baiano, bolacha de mel. A Verena é quem vai explicar pra gente essa receita, que é o xodó dela e ela sabe fazer muito bem. É conhecida aqui em Dona Ema por causa disso, né, Verena? É isso mesmo? Sim, eu sempre faço, mas é por hobby, né? Porque eu gostava muito e daí eu comprava, depois então minha tia Linda Yao veio e me ensinou. Quando eu aprendi era assim, amassar, assar e se queria já passar no chocolate, mas daí um dia eu não pude assar logo e eu descobri que se deixa o açúcar mascavo com o mel de um dia para o outro a massa, fica mais gostosa ainda. Fica porque o açúcar mascavo e o mel, eles trabalham assim, né? E daí fica um sabor mais gostoso. Receita para 2 kg de beijo baiano. Para a massa, 100 gramas de margarina, meia xícara de mel, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 colher de chá de fermento de bolo, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de cravo da Índia moído, 1 colher de chá de canela e 1 colher de chá de Nescafé diluído dentro de meia xícara de leite morno, 2 ovos, 3 a 4 xícaras de trigo. Para a cobertura, 1 kg de chocolate. Como funciona essa receita? Qual é o início dela? Assim, poderia colocar cada vez um pouco e misturar, mas eu já coloco tudo uma vez e daí é 100 gramas de margarina. De preferência, olhar sempre que tem lipídios, né? Porque o segredo é esse. Os lipídios tem que observar que é de 75 a 80, não deve passar disso. Não, porque daí a massa não fica legal assim. É meia xícara de mel. Aqui é 1 xícara de açúcar mascavo. Daí aqui é canela em pó. Tanto assim. O cravo da Índia moído, que dá um sabor muito bom. O fermento em pó. São colheres de chá fartas, tá, pessoal? E isso aqui é bicarbonato de sódio, bicarbonato fraco. Aqui agora eu vou pegar também 1 colherinha de Nescafé. Desmanchar dentro de um leite morno. Misturar bem. Esse dá aquele toquezinho da bolacha de mel para ela não ficar tão doce, né? É, assim, é que não precisa também desmanchar no leite, mas são tudo testes. Pra ele diluir mesmo, né? É. Daí aqui, agora eu vou misturar. Não faz mal se o mel é açucarado. Fica muito bom, muito bom. Eu já fiz
Aí que fica bom. Fica mais gostoso. Daí eu boto o trigo, né? O trigo, 2 xícaras primeiro. No inverno, daí tem que cuidar um pouco, assim, porque a massa seca um pouco, né? Por causa do frio. No verão já não tem. E também, se a massa hoje assa amanhã ou depois, não precisa botar na geladeira. Eu já fiz que deixei mais dias e não deu. O gosto fica ainda melhor. Oh, com certeza, né? Porque daí o mel e o açúcar mascavam, né? Já a terceira. E a 4. Pode até amassar numa bacia de plástico, mas guardar eu não guardo numa bacia de plástico. Ou o que tiver, menos plástico, né? Uma Marinex ou inox também não... Não é indicado? Não. Ó, hoje, geralmente eu já fiz com 4 xícaras de trigo, deu. Mas aqui, ó, estão vendo que a massa tá bem mole. Então, por quê? Porque o mel... Porque até depois também, para abrir a massa, também tem que, né? Sim. Com o trigo. Ó, daí assim ela ficou. Tá um pouco úmida ainda, mas como agora a gente tem que ter cuidado, né? Se deixa até amanhã, ela vai ressecar um pouco. Caso depois pega para abrir, que tá muito mole, ainda dá para acrescentar trigo, né? Daí então... Ah, dá para misturar ainda, não tem problema? Dá para misturar trigo ainda. Não tem problema daí. Não é que agora amassar tem que ter a quantia. Sim. Não. E é melhor ter um pouco menos do que demais e depois é ruim para abrir, né? Ótimo. Então, gente, a gente tem uma massa pronta aqui que ela já deixou pronta. Vamos ver então como é que tá essa consistência para mostrar para vocês. Ó, eu tampei ela com plástico. Eu amassei ela ontem. Ontem, quando eu amassei, ela ficou assim e hoje ela tá assim, ó. Tu gosta de fazer em cima da madeira mesmo? É, eu gosto. Essa aqui é só para isso. Pra vocês verem como é feito isso aqui na casa dela, né? Ela tem toda uma preparação já. Ó, daí assim, junto um pouquinho de trigo. Então, na hora que tá aberto, esse aqui eu pego, faço assim. Se abrir a massa mais grossa, ele vai ficar mais grosso, né? E se deixar mais fina, porque depois tem o chocolate, daí... Mas assim, o interessante é deixar não muito grossa nem muito fina, né? Não muito grossa e nem muito fina, não. Se não tiver isso aqui, não tem problema. Pega um copinho, pega aquele tubinho da canela em pó, também fica legal. Qualquer superfície, né, redonda, assim, ó, que dê a marquinha, ó, né? Mais raiz impossível, mas fica gostosa. A forma tá untada. Daí assim, ó, não precisa colocar muito longe, porque o que ela cresce, assim, não é que ela abre, que nem às vezes bolacha, que depois gruda, né? Não, ela, do jeito como ela é colocada, o espaço aqui dentro, eu boto a 180. O segredo, assim, aqui tem que ver quando ela tá assada embaixo, em cima ela não vai mudar muito de cor, né? Ó, já tem as bolachas assadas. Eu gosto, que nem aqui eu botei na bacia de plástico, mas um pano de baixo, deixar assar e deixar de um dia para o outro, porque na hora que ela é assim, fresca, é ruim de passar. Até porque, pelo que eu percebi, eu peguei uma bolacha na mão, ela não é aquela bolacha tão dura, né? Não. Ela é um pouquinho mais molinha, até pelo tempo. Sim, Então, assim, as outras lá estão assando, mas assim, ó, em cima ela não pega muita cor, é embaixo. Tá, e pra cobertura então, você comentou que tu tem esse chocolate tradicional, né? Mas fica a gosto do pessoal, né? Sim, daí assim, tem chocolate branco e daí tem quem gosta meio amargo, aqui tem ao leite, mas eu faço tudo ao leite porque eu prefiro mais ao leite, né? Ok. Não pegar muito na hora pra derreter agora, porque com o frio o chocolate já endurece. Eu derreto no micro-ondas, mas também pode fazer banho-maria com água quente, né? Quanto tempo fica no micro-ondas? Olha, geralmente que nessa quantia aqui eu boto 1 minuto, daí eu depois eu tu abre, dá uma olhada. Mexida. Depois depende como ele tá, então mais uns 30 segundos ou 50 segundos, com muita paciência. Boto assim, tem o garfo, pode ser qualquer garfo, só tira daí os dois ganchos no meio ali, e assim, ó, é um sambinha, tá?
O segredo é, quanto mais chocolate tirar da bolacha, melhor ele fica. Para não ficar aquele excesso. Daí agora eu pego e boto ele na geladeira para dar um choque térmico, assim. No inverno ele seca também, assim, fora, mas se botar na geladeira é melhor. Tá, e quanto tempo a gente deixa na geladeira? Daí assim, eu não tenho assim minutos, eu olho... Quando tiver mais sequinho já. Ele seca. Então chegou a hora boa da gente provar essa delícia, né? Fiquem à vontade, né? Porque... Bia, prova que hoje eu quero saber de ti. A Bia não vai ser nossa jurada para ver se é bom ou não também. Vamos ver se vão gostar, né? Eu não posso falar, né? Porque... Bia, tua vez, o que tu achou? É muito saboroso. Dá pra ver que ele não fica assim tão duro, né? E fica uma coisa muito gostosa de saborear. E principalmente dá pra ver que foi feito com amor, né? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. É se dedicar com tempo, não fazer tudo corrido, porque daí não dá certo. Então vamos para os últimos abraços do programa. Um abraço para o Jefferson Almeida, para o Fabiano Rocha, Regina Oliveira, Pedro Vrezinski de Indaial, Santa Catarina, Rosângela Colares Pacheco, para o Diego Lins, para Carmen e o Hélio Grutzmann, para a Heroita Souza de Apiúna, também para a Margarete Xavier Veiga da Silva, a Silvia de Souza Hartmann, Rosemarie Teixeira Rugen, a Marília Giannini, também para deixa eu ver quem mais aqui, para Cléo e o Carlos Dauer, Célia Rocha, para Margarete Xavier Veiga da Silva, Juarez Oliveira Franco, Solange Arndt Isídio, Adenir Grando, Simão Haskell, Rosângela Niederhaus Haut, JL Stones Lapidari, não sei se é uma página ou o que é, né? E assim, um abraço a você também que nos acompanha, independente se for pelos canais, pelas 6 TVs a cabo que retransmitem o Vale Agrícola neste momento, pelo YouTube. É muito bom ter a sua companhia. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!